pessoal, então agora nós vamos para a terceira parte do nosso Evangelho no Lar, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Na parte das instruções dos Espíritos, nós vamos agora para o item 14, que ainda faz parte daquele tema do duelo, né? Foi um tema que ao qual Kardec dedicou muitos itens, porque era um tema, aliás, era uma prática ainda comum na época dele, né? As pessoas se desafiarem para um duelo quando se sentiam desonradas, e que ele considerava, e os espíritos codificadores também, né, da codificação também, uma barbárie, né? Mas que tem relação direta também com as nossas vivências de hoje. A gente tem visto em cada um desses itens que, embora não exista o duelo físico, ainda existem muitos duelos que a gente trava, né, verbalmente, ou enfim, duelo de opiniões, né, duelo de visões, etc. Essa mensagem de hoje, ela foi psicografada em Bordeaux em 1861 pelo espírito Francisco Xavier. E ele diz assim: que opinião terão de mim, dizei-vos frequentemente, se eu recuso a reparação que me é pedida, ou se não a peço àquele que me ofendeu? Então, naquela época era assim: se a pessoa que foi ofendida não exigisse uma reparação do ofensor pelo duelo, ela ficaria com a imagem manchada. E por outro lado, aquele que também ofendeu e que foi desafiado para o duelo, se fugisse da raia, também ficava como covarde, né? A gente pode trazer isso para a nossa situação atual, porque em muitas circunstâncias também, né, se a gente não revida, né, se a gente não retruca com agressividade alguém que nos ofendeu, a gente também é tido meio que como, né, é muito mole, né? Você está deixando as pessoas fazerem o que querem com você, etc, etc, né? Então, essa visão, ela ainda está presente hoje, embora o duelo não aconteça mais. Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas aqueles que estão esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral, dirão que agistes de acordo com a verdadeira sabedoria. Vocês veem como os espíritos, mesmo nas mensagens, eles trabalham sempre com esse aspecto que nós estudamos na segunda parte, a liberdade da nossa mente. Então ele está mostrando aqui que, de acordo com a liberdade que o observador possui, uns vão ver aquilo como realmente uma grande desgraça, outros vão ver, pô, uma atitude sábia, para que você vai se matar? Né? Só porque alguém te ofendeu, porque fez alguma coisa que você considerou desonroso, só porque a sociedade cobra isso, né? Só porque existe a ignorância espalhada por toda a coletividade, você vai seguir como um gado segue no rebanho. Então, nós temos essa liberdade, né? E os espíritos trabalham o tempo todo tentando mudar o quê? A nossa posição de observador, para que a gente se torne um observador sábio, um observador lúcido. É sempre um exercício de desenvolvimento da lucidez. O Evangelho inteirinho é um exercício de desenvolvimento da lucidez. E ele continua: refleti um pouco por uma palavra frequentemente dita ao ar ou muito inofensiva da parte de um dos vossos irmãos, vosso orgulho se acha ferido. Então aqui ele está mostrando, nós estudamos, né? Lembram o orgulho como um dos 5 venenos mentais. O orgulho aumenta as coisas, né? O orgulho ele que levava naquela época as pessoas, mas ainda hoje tem pessoas que se matam fisicamente mesmo porque, por uma questão de orgulho, se achou que a ofensa foi de um tamanho que ela não foi, a dimensão fica enorme, porque o orgulho é o quê? Uma supervalorização de mim mesmo, né? Se eu me supervalorizo, qualquer coisinha que fizerem a essa pessoa tão importante que sou eu, ganha uma dimensão desproporcional, né? Por isso que a gente vê reações que realmente são absolutamente desproporcionais, né? A pessoa falou alguma coisinha e o outro deu um tiro por causa de uma coisa de nada. Então, ele está mostrando isso, né? Respondei-lhes de maneira áspera e daí uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agis como cristão. Que contas deveis à sociedade se a privais de um dos seus membros? Pensais no remorso de ter arrancado a uma mulher seu marido, a uma mãe seu filho, aos filhos seu pai e seu sustentáculo? Esse é um exercício muito interessante, porque, de novo, ele está falando sobre essa liberdade da nossa mente de dar significado às coisas. Então, o que ele está propondo? Que na hora que o sujeito for
duelar com outro, que ele pensa, ele não está simplesmente duelando com alguém que o ofendeu. Ele vai tirar a vida de um pai de família, né? Filhos vão ficar órfãos, a mulher vai ficar viúva, né? A sociedade vai ficar privada de um de seus membros. Isso é que, com o exercício da perfeição da sabedoria, a gente chama de descongelar a nossa visão. Porque quando a gente se sente agredido, a gente congela a nossa visão da pessoa. Essa pessoa é uma pessoa horrível. E a gente congela em que sentido? A gente só vê aquela parte da pessoa. O que o Espírito aqui, Francisco Xavier, está nos propondo? Que a gente olhe que ele não é só aquela pessoa que nós estamos vendo. Ele não é só aquela pessoa que perdeu a cabeça e em um momento em que perdeu a cabeça me agrediu, né? Ele tem outras relações no mundo. E outros seres vão sofrer se eu o tirar do convívio deles, né? Ou se eu, enfim, fizer qualquer coisa contra ele, né? Então, isso é o quê? Isso é descongelar a visão, né? E quando a gente descongela a nossa visão da pessoa, a gente amplia, né? Porque vocês percebem que abre? Então ele não é mais só aquele ser com aquela característica que eu estou vendo, de um ser violento, agressivo e mal educado. Ele é pai, ele é esposo, ele é colega de trabalho de outras pessoas a quem ele vai fazer falta. Então a minha visão abre, né? Ela fica mais ampla. E a visão da sabedoria, o exercício da sabedoria, é sempre uma ampliação da visão, né? Certamente aquele que ofendeu deve reparação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente em reconhecendo seus erros do que expor a vida daquele que tem direito de se lamentar? Isso aqui é o que a justiça divina faz, né? Por exemplo, a pessoa assassinou alguém, né? A justiça divina vai esperar até, né? Ele vai, claro, a gente vive numa lei de causa e efeito, né? Regido por lei de causa e efeito. Então é óbvio que essa pessoa vai sofrer as consequências do ato que ela cometeu. Mas a justiça divina vai esperar até que brote no coração dele o arrependimento para que ele repare o mal que ele fez. Podem ler a literatura espírita, vocês vão ver isso. Muitas vezes a pessoa, muitas vidas depois, cai a ficha, né? Se conscientiza, falou, nossa, o que eu fiz? Eu tirei a vida daquele ser há muito tempo atrás, deixei os filhos dele órfãos, deixei a esposa dele viúva, né? Deixei várias pessoas entristecidas, eu quero reparar isso. Aí muitas vezes pede para reencarnar e ser o pai daquela pessoa, né? E criar aquela pessoa, e dar amor àquela pessoa. Mas a justiça divina é assim, ela não impõe isso, ela espera que isso seja feito espontaneamente, porque espontaneamente significa o quê? Conscientemente. O ser evoluiu, né? O ser se conscientizou do que ele é e do que ele representa, né? Como criatura de Deus, e que ele tem que reparar o mal que ele fez. A justiça humana devia aprender isso, porque nós estamos muito longe disso ainda, né? Nós tentamos, é aquilo que a gente estava falando na nossa mensagem inicial de hoje, né? O amor tudo sofre. A gente quer que a criatura evolua, mas quer que ela evolua na marra, né? Na base da chicotada, e assim não acontece. A sabedoria divina nos ensina que, inclusive, criou-se a reencarnação por isso, para se dar tempo a que as coisas amadureçam, né? A que o interior das pessoas amadureça. Quanto ao ofendido, convenho que algumas vezes pode se achar gravemente atingido, seja na sua pessoa, seja em relação àqueles que nos cercam. Não é só o amor próprio que está em jogo. O coração está ferido e sofre. Mas além de ser estúpido jogar a sua vida contra um miserável capaz de uma infâmia, ocorre que este estando morto, a afronta qualquer que seja, não existe mais? Vocês percebem como ele trabalha o tempo inteiro mudando a nossa visão? O tempo inteiro ele está mudando a nossa visão, né? Quer dizer que você matou o sujeito que te ofendeu, a afronta acabou? Não acabou. A ofensa foi feita, ponto. Não tem como voltar o filme, né? Aí é que ele está propondo, melhor seria se você desse tempo a ele de, por própria motivação, vir e falar, não, olha, me desculpe, eu realmente estava, sei lá, desvairado, estava fora de mim, me desculpe eu ter feito isso. É isso que o Espírito está dizendo. E vocês percebem que a doutrina espírita, ela é muito racional, né? Então quando ela coloca a racionalidade em meio a essas reações que a gente tem, a gente fica assim, olha e fala, nossa, quão estúpidos nós somos em algumas reações, né? A gente é estúpido. Se a gente parar para pensar, né?
A gente age muitas vezes de maneira completamente insensata. Completamente insensata, né? A gente não consegue ter sequer bom senso, que é o mínimo, né, que se pode ter para um bom convívio, né, com todos. E ele continua dizendo: o sangue derramado não dá mais renome a um fato que, se é falso, deve cair por si mesmo, e que, se é verdadeiro, deve se ocultar no silêncio? Não resta, pois, senão a satisfação da vingança saciada. Triste satisfação, que frequentemente deixa desde esta vida cruciantes remorsos. E se é o ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Porque ainda tem esse problema, né? O ofendido que desafiou o ofensor para o duelo pode perder o duelo, pode ser morto. Aí, cadê a reparação? Né? Aí piorou mais ainda a situação. Devia ponderar essa possibilidade. Então, vocês veem que é todo um desenvolvimento de um raciocínio que vai mostrando diversos pontos, né, como se fosse assim, analisando cada um dos pontos que estão envolvidos numa decisão dessa, para que a gente tome consciência do tamanho da insensatez que uma reação desse tipo representa. Agora, para nós que vivemos num mundo hoje dito mais civilizado, né, mais civilizado, que onde não tem duelo, a gente deveria trazer isso para algumas reações que a gente tem quando se enraivece, né? Quando se magoa, quando se ressente, porque esse raciocínio vale para isso também, para todas as reações impensadas, não refletidas e não sábias que a gente tem diante das coisas e que só nos causa, por exemplo, um fato que nos causa aversão, a gente deixa que brote raiva. O que eu estou conseguindo com isso? Fazer mal a mim mesmo, em primeiro lugar, desequilibrar minha mente e meu corpo, né? Eventualmente até adoecer, e emitindo vibrações negativas, né? Porque eu estou cultivando aquele sentimento, inclusive para os seres que convivem comigo, e os quais eu digo amar, né? Por isso que teve a mensagem de hoje: o amor tudo sofre. Então, o que significa o amor tudo sofre? Significa que quando existe verdadeiro amor, ainda que eu tenha ficado muito magoado com uma pessoa, ao pensar naqueles outros que estão convivendo comigo tão proximamente, eu falo: não, eu vou trabalhar para perdoar, para que eu não prejudique outros que não tem nem nada a ver com isso, porque nem fizeram parte. Vocês estão entendendo? Porque às vezes a gente vai com aquilo, por exemplo, a pessoa briga com o chefe no trabalho e sai com aquele ressentimento e volta para casa, aí leva aquela negatividade para a esposa, para os filhos, para todos os que convivem com ele na casa. Isso é insensato. Por isso que o perdão é tido como uma atitude sábia, porque ele nos desliga da negatividade. A gente deixa a negatividade fora do nosso coração e fora da nossa mente, e consequentemente fora da nossa casa, fora do nosso lar, né? E na conclusão, Francisco Xavier vai dizer: quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então sim, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas as do duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo, né? Como eu falei para vocês, ainda é um assunto atual, porque esse duelo de povo a povo a gente está vendo todo dia. É só ligar o rádio, é só ligar a televisão, é impressionante como os países brigam entre si, né? Como os governos brigam entre si, e como que ainda hoje, né, século 21, os países brigam até dentro das suas próprias uniões. A União Europeia, por exemplo, né? A Inglaterra está numa briga danada com a União Europeia agora, não sei se vocês têm acompanhado, né? Querendo sair da União Europeia porque se sente prejudicada. E a União Europeia endurecendo o jogo. E vejam que o nome é União Europeia. Só que é uma união muito precária. Por que é precária? Porque está todo mundo unido, mas não para ajudar um ao outro, mas na medida em que aquilo é interessante para mim. Então a Inglaterra agora achou que não é mais interessante para ela, ela sai. Os outros que se lixem, né? Se não está sendo bom para a minha economia, eu quero sair. Mas quer sair e também manter algumas coisinhas. Então fica uma coisa difícil de se administrar quando não existe sinceridade em relação a isso que o Espírito está falando aqui. Não há espírito de caridade, porque o espírito de caridade é querer dar as mãos, é dar a mão para se ajudar um ao outro. E ninguém faz isso, nem individualmente e nem coletivamente.
né? Nem os povos e os países conseguem fazer, e até nós individualmente temos muita dificuldade para isso também. E enquanto for assim, nós teremos problemas. Tanto é que nós temos problemas, inclusive, dentro das próprias famílias, né? Pai briga com o filho, filho bate na mãe, né? Eventualmente até mata a mãe. É um absurdo, né? A gente acha assim, mas como? É por isso, né? Porque a partir do momento, se eu estou com uma visão egoísta, a partir do momento que minha mãe não me serve mais e está me atrapalhando, está sendo um obstáculo no meu caminho, eu tiro ela do meu caminho, seja como for. Infelizmente é isso. E isso só gera o quê? Sofrimento, né? Então, o que o Espírito está nos passando aqui, embora seja um ensinamento a partir da questão do duelo que existia no século XIX, ainda é um ensinamento muito apropriado para os dias de hoje, né? Para a gente pensar e refletir e observar como é que nós estamos reagindo às diversas circunstâncias da vida, né? Porque agressões e dificuldades não vai faltar, porque nós estamos em planeta de provas e expiações. Mas como nós estamos nos propondo ser discípulos de Jesus, então nós precisamos estar muito atentos, né? Vigiai e orai, né? Muito atentos para ver como é que a gente está lidando com as dificuldades, né? Com as circunstâncias, com as ofensas e com as agressões